Olá, mais uma vez estamos aqui para conversar sobre Espiritismo. Hoje com um tema um pouco diferente, tentando aí trazer para vocês algumas curiosidades a respeito da questão política. Será que o mundo espiritual interfere na questão política, de um país? Será que existe interferência nesse sentido? O mundo espiritual influencia nas escolhas, por exemplo, do presidente da República e demais políticos que estão aí disponíveis, para, de certa forma, mal ou bem conduzir a nação? A primeira coisa a gente precisa dizer é que o mundo não navega assim jogado para as traças. Existe uma condução espiritual, sim, em determinados pontos e com algumas ressalvas que nós vamos conversar hoje em nosso vídeo. Influencia os espíritos, por exemplo, na escolha do presidente da República? Os espíritos sabem quem poderá vir a ser o dirigente de um país? Se eles sabem, eles são preparados? Existe uma espécie de curso no plano espiritual para a pessoa encarnar, ou melhor dizendo, reencarnar com esta missão? Então são perguntas que às vezes a gente não faz, mas que podemos, dentro do Espiritismo, que é uma filosofia aberta a perguntas, e que pode ser trabalhada as respostas de acordo com a consciência e com o bom senso de cada um, são perguntas que nós podemos jogar aqui no ar e tentar colher alguns frutos do diálogo, ou seja, da conversa a respeito do assunto. Como nós sabemos, Deus é infinitamente bom, sábio, amoroso, e essa é uma opinião minha. Acredito que os espíritos, sim, eles trabalham essa questão no plano espiritual, com as pessoas que vão reencarnar e que poderão, isso nunca é uma certeza absoluta, e que poderão, devido às suas necessidades, passar pela prova de ser um grande líder, ou mesmo um líder de um país. Mas será que só os espíritos do bem promovem esses cursos, promovem essa forma de ajudar a humanidade na escolha de seus líderes? Nós também podemos questionar isso, Eu acredito que não. Eu acredito que também os espíritos muito inteligentes, que estão envolvidos com as trevas, que estão envolvidos com as coisas mais, vamos dizer assim, mais baixas, as vibrações negativas, que têm o interesse de prejudicar a humanidade, que têm o interesse próprio, em questões de poder principalmente, também poderão, no plano espiritual, fazer cursos, montar cursos de aprendizado para poder virem a esse mundo reencarnando, tentar também se tornarem líderes, para fomentar, por exemplo, a grande guerra, ou para fomentar, por exemplo, a corrupção e os males que nós vemos atingir aí o nosso mundo, o nosso país principalmente. Mas será que essas pessoas, elas conseguem galgar esses cargos, chegar a serem, por exemplo, presidente ou o líder de um país? Será que nós também não temos uma dose de culpa, uma dose de ignorância por escolhermos errado? Às vezes, gente, o bem se disfarça na forma de alguém muito rigoroso, com palavras muito fortes, e às vezes o mal se disfarça atrás de palavras doces, Então é muito difícil, devido à psicologia humana, principalmente para as pessoas que não tiveram um aprendizado muito profundo da questão do homem, eu estou dizendo da humanidade, da psicologia do homem. E devido a essas dificuldades, as pessoas não conseguem compreender o que está atrás daquela máscara, que o político criou para se apresentar para nós, quem ele realmente é. Porque se nós trabalharmos a questão pelas orações, lógico, pela intuição, por uma busca mais profunda, nós vamos entender quem realmente está do nosso lado e quem realmente vai liderar esse país de forma a nos dar o melhor. Então, muitas vezes, os espíritos influenciam na nossa escolha, mas não conseguem vencer a batalha com os gênios do mal. Às vezes, os espíritos ligados ao mal e à questão
da ignorância ou do poder também, eles conseguem vencer. E também, gente, existem aquelas entidades que têm por missão, né, fazer algo pela humanidade, algo de bom. E às vezes caem na questão política, no meio político. Então está aí mais uma vez uma das nossas necessidades de tentar entender isso para escolhermos melhor aquelas pessoas que vão estar à frente, né, do nosso país, seja numa presidência, seja numa governadoria, né, seja o governador, seja mesmo o prefeito, ou vereadores, deputados, senadores, né? Então nós temos que trabalhar, eu estou dizendo isso no sentido de estudar os caracteres, né? Os caracteres das pessoas, a forma que elas se comunicam, o que elas têm realmente de bom, quais são seus reais interesses, para que a gente possa entender e trabalhar com espiritualidade para tentar transformar esse mundo em um mundo melhor. Então, vamos lembrar que Jesus foi crucificado pelos políticos, né? E pelos religiosos. Jesus sofreu, então, na mão desses seres que encarnaram simplesmente buscando o poder, buscando uma forma de domínio. O capítulo 9 de O Livro dos Espíritos fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E nós podemos trazer essa afirmação dos espíritos para o tema, né? Os espíritos, então, têm a faculdade de penetrar os nossos pensamentos, né? Eles veem tudo o que nós fazemos, então eles podem sim ver aquilo que nós fazemos. Eles podem nos rodear, estar ao nosso lado, mas eles só vão se interessar e dar atenção para aquilo que lhes interessa, né? Eles não vão se ocupar daquilo que eles são indiferentes. Então, muitas vezes, segundo o Livro dos Espíritos, eles chegam a conhecer, né, em nós aquilo que nós queremos esconder de nós. Nem atos, nem pensamentos, nada nós podemos esconder deles. Então eles sabem exatamente quais são os nossos interesses aqui. E como eles têm os seus protegidos aqui no mundo, né, Jesus tem os seus protegidos, as pessoas que o amam, que trabalham por ele aqui no mundo, e também os espíritos bons, todos têm os seus trabalhadores aqui, encarnados. É lógico, né, que eles vão tentar trabalhar para o nosso bem. Mas existe uma coisa que eles não interferem de jeito nenhum, porque estariam indo contra, né, o arbítrio da própria divindade, da própria inteligência suprema ou do próprio Deus, que é a questão do livre-arbítrio, né? Então, uma pessoa que pode ter em espírito trabalhado no plano espiritual para se aprimorar e chegar aqui e alçar, então, através da política, a uma presidência, ela pode chegar, conseguir isso, e em chegando lá, ela pode escolher o poder, né? Que o poder ele hipnotiza, ele dá uma sensação de força, né, descomunal, que na verdade não existe, mas a pessoa acha que tem, e aí ela começa a trabalhar o domínio, né, sobre aqueles que a rodeiam e aqueles que estão abaixo. Aí saem os déspotas, né? Saem os ditadores, pessoas nesse sentido. E sai também aqueles enganadores, né, que fingem de bonzinhos, mas na verdade estão, né, se locupletando de alguma vantagem. Mesmo porque, gente, o ser humano é um ser humano. Ele desce aqui nesse mundo de provas e expiações, ele pode falhar, né? Bom, então aqui para concluir o assunto, existe uma influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, né? A pergunta 459 diz o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem, sendo então que os espíritos preparam do lado de lá a encarnação, né, de possíveis líderes. Isso eu estou afirmando, não é? Porque se eles influenciam a gente do lado de cá mais do que a gente imagina, porque eles não poderiam influenciar do lado de lá, nos preparando ou preparando alguém, né, para descer aqui no mundo, e fazer o bem àqueles que estiverem aqui. O problema é que a pessoa descendo aqui no mundo, são tantas as dificuldades, né? Tantas as falhas que a pessoa tem, que ela acaba errando, acaba ficando ainda a dever, né? E muitas vezes retornam em dívida
para o outro plano. Quais são essas influências que os espíritos que vieram aqui se tornaram líderes, né, de um país? Que influências são essas que eles vão sofrer? Eles vão enfrentar as próprias fraquezas, né, devido a ser um posto onde ele vai ter que enfrentar determinadas dificuldades, né? Eles vão ser alvo dia e noite das pessoas. Eles vão se sentir de repente desprotegidos, né, quando estiverem sozinhos em sua casa, imaginando o tamanho do problema, né, vamos dizer assim, que ele arrumou, que é dirigir um país. E são seres humanos, gente, eles têm os mesmos atos que nós, né? Eles fazem, né, as suas necessidades fisiológicas iguais a nós. E eles comem, bebem e precisam dormir também, como nós. Às vezes a gente pensa que esses líderes, eles têm que estar dia e noite à nossa disposição, à disposição do país. Isso é verdade, mas são seres humanos e a gente tem que entender. Então Jesus, será que influencia na escolha dessas pessoas? Lógico que o bem vai tentar trabalhar para fazer uma influência boa, mas existe a influência má. Existem duas forças nesse sentido. Uma para ajudar aquele país, aquela população, e outra para usufruir dos bens ali disponíveis e do poder que seria disponível. Enquanto o mundo ainda for um mundo de provas e expiações, haverá essa batalha, né, permanente, filosoficamente falando, entre o bem e o mal. Mas nós não podemos esquecer que, para concluir, da imensa bondade de Deus, inteligente, sábio, que disponibiliza para nós, através dessas pessoas, as provas e muitas vezes o aprendizado que nós precisamos. Nem sempre nós descemos deste mundo veja bem, com o merecimento necessário, né? Ou para poder ter aqui as benesses de uma vida, de uma encarnação saudável aqui. Às vezes a gente desce para provar e às vezes para aprender. E as lições muitas vezes vêm com dor e dificuldade. Então é todo um conjunto, né, de fatos que ocorrem. Política divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus. Lucas 22, 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis, embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente aos semelhantes e, nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor, com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faz o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob as legiões morais.
combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Emmanuel, Psicografia, Chico Xavier. Então, para nós concluirmos de vez, vamos orar por aquele que nos dirige, que dirige o Brasil, por exemplo, que dirige o nosso estado, a nossa prefeitura, embora que muitas vezes não são aquelas pessoas que a gente desejava que estivessem lá, mas são aquelas pessoas que chegaram, né, naquela cadeira, né, naquela posição, e que temos que contar com elas, de certa forma, por determinado tempo. Tá bom, gente? É esse o tema, então, que nós queremos falar com vocês. E lembre bem, vamos curtir aí, né, a página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, e vamos também nos inscrevermos e curtir esse mesmo vídeo lá no YouTube, no canal Pátria do Evangelho. Alô, pessoal? Deus abençoe e ilumine vocês. Obrigado.